Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do filme Os Pecadores, galera. Sinners, né, cara? Que filmaço! E eu já adianto a vocês, este vídeo tem spoilers do filme, ok? Caso você não queira spoilers, pode sair do filme, pode sair do vídeo aqui, ou se você não liga pra spoilers, fica no vídeo, porque eu vou comentar cada detalhe deste filme. Não vou separar em análise com spoiler e sem spoiler, já saiu tem um tempinho, né? Então vai ser uma análise só com o spoiler. Então vamos começar, eu vou falar da minha nota pro filme, a minha análise crítica e também, obviamente, comentar um pouco mais sobre o que aconteceu no filme. Galera, vamos falar sobre isso e vamos começar com nota. Bom, galera, o filme acabou recebendo uma nota, uma aprovação de 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, uma nota gigante, e lembrando que ele estreou no Rotten Tomatoes com 100% de aprovação. Atualmente ele tem 97% de aprovação do público, e a minha nota não fica longe disso. A minha nota é 10 de 10, galera, exatamente. Muito tempo que eu não dou 10 de 10 para um filme. Acho que o último filme que eu dou 10 foi Assassino da Lua das Flores, do Martin Scorsese. Faz tempo, foi em 2022, né, cara? Já tem aí, 3 aninhos que eu não dou 10 pra um filme. Eu não lembro se eu dei 10 pra outro filme durante esse tempo, mas tudo bem. O que eu lembro é esse aí, né? E galera, Pecadores não é pra menos, tá? É isso tudo mesmo, galera. É um filmaço. Fazia tempo, como eu falei, que eu não vi um filme, cara, desse naipe, de verdade, tá? Cara, com certeza um dos melhores filmes do ano e um dos melhores filmes dos últimos tempos. Ryan Coogler manda muito bem na direção desse filme e é com certeza a melhor direção dele. É o melhor filme que o Ryan Coogler já fez. Isso eu posso garantir pra vocês, cara. Eu dou certeza de que é o melhor filme do Ryan Coogler na sua carreira. E não só do Ryan Coogler, mas também a gente pode dizer do próprio Michael B. Jordan e de todos os outros atores dentro do filme. Riley Stanfield, Omar Miller, qualquer outro ator dentro do filme. É com certeza a melhor atuação deles, entende? É um filme que cada ator entregou tudo de si. A gente vê isso em todas as cenas, em todos os momentos. A gente consegue perceber que a entrega dos atores com os seus personagens foi perfeita. Foi uma entrega impecável. A gente consegue cada detalhe do filme perceber isso, porque eles entregam, acho que, a sua vida. Há um filme que conta muito sobre a vida de cada um dos atores na vida real e de toda a história dos ancestrais de cada ator, entende? Porque é um filme muito ligado a esse tipo de ancestralidade e um filme que, cara, ele consegue até moldar tudo, sabe? O roteiro do filme é perfeito, sabe? E junto com essa direção incrível do Ryan Coogler fica ainda melhor, porque ambos marcam, sabe? Ambas marcam, estão todo mundo junto, tá todo mundo jogando muito junto. É a atuação, é a direção, é o roteiro. Os três pilares do filme estão muito bem juntos um com o outro, e isso faz o filme ser o que ele foi, sabe? Esse filme gigante, esse filme perfeito, galera. E o que eu tava falando do roteiro, esse jeito metódico que ele leva é muito bom, porque ele consegue esconder o real significado do filme. Ele consegue esconder o real significado deste mesmo roteiro, até porque você vai com a premissa de que é um filme sobre vampiros, ação sobre vampiros, e é o que ele entrega de fato pra gente, mas não é isso que ele quer mostrar pra gente, e isso é muito bom, galera, muito bom, cara. Desde o primeiro momento que nós vemos vampiros no filme, a gente já entende essa ligação que o filme quer fazer, e o Ryan Coogler faz isso muito bem. Cara, nós temos um filme que lida com como a supremacia branca sugou tudo da população negra, até os tempos atuais mesmo, de uma forma que eles são lidados como vampiros, e isso é genial. Pra mim isso é genial. O jeito que o filme lida com isso é perfeito, galera. Nós temos toda a questão da Ku Klux Klan sendo mostrada no filme, e eles não mostram a Ku Klux Klan realmente. Nós temos uma cena literal onde a gente vê aquele manto branco da Ku Klux Klan, uma cena literal, e o resto do filme inteiro é moldado como vampiros. Exatamente, galera. Eu não sei se vocês conseguiram perceber o real significado do filme, e se não conseguiram, eu explico pra vocês nessa análise, porque é uma análise do filme, né, galera? Bom, pra vocês que não conseguiram entender, os vampiros do filme, eles não são literalmente vampiros, até por isso que a gente não tem uma origem desses vampiros, a gente não tem uma explicação desses vampiros, e muita gente, talvez, que não entendeu o significado do filme, possa dar isso como um ponto negativo, sabe? Pô, a gente não teve a explicação de como os vampiros surgiram, de como qual a origem deles, se eles ainda
ainda existem, como aparece no final do filme, mas não são literalmente vampiros. O que o filme quis mostrar pra gente é como, né, cara, o blues, né, que é um estilo musical criado pelos negros, né, cara, há muito tempo atrás, naquela época ali de 30, como esse estilo musical que começou a ser famoso, começou a ser levado pra Chicago, como a gente viu no filme, como esse estilo musical começa a ser também sugado pela população branca dos negros, entendeu? Sugado dos negros, né? A população negra, a população branca suga, né? Esse estilo musical dos próprios negros. E como isso começa a ser mostrado nesse filme aqui. A gente consegue ver que os primeiros vampiros chegando lá dentro daquela casa de festas dos irmãos, né? Do Smoke e tal, do seu irmão. Como que os brancos chegam ali, como que os vampiros chegam ali, né? Os brancos chegam ali como vampiros e tocando estilos de música parecido com o blues. E é dessa forma que eles querem roubar até isso, sabe? E é justamente assim que termina de fato o filme, com todos os negros sendo mortos na mão de um branco vampiro, né? Como todos os negros são mortos pelas mãos dos brancos e como que os brancos voltam a ter aquele pedaço de terra que eles ganharam dinheiro e ganhariam de volta sem valor nenhum. Mas isso não acontece, até porque o Smoke mata todos no final do filme e essa cena é genial, sabe? Toda a cena de ação também é muito bem feita, muito bem coordenada. E isso prova pra gente que o filme ele consegue ter dois estilos. É um filme que lida com o histórico racial muito bom e que também é um filme de vampiros, porque todas as cenas de ação são muito boas, galera. São muito boas, entende? E o filme, como eu disse, né? Ele lida totalmente com essa questão histórico-racial, tanto que dentro daquela casa de festa, tanto dentro daquele grande salão que tava tendo aquela festa de blues, nós vemos até, né, aquela narração contando sobre o futuro. Nós vemos guitarristas, nós vemos partes ali de rituais africanos, vemos muitas coisas ligadas à cultura afro, né, à cultura de negros. E como, né, que desde aquela época até hoje em dia, vampiros, né, que no caso são a supremacia branca que é retratada no filme, querem sugar tudo que os negros fazem, desde a sua cultura até tudo, desde o seu dinheiro, como na teoria o branco lá, líder do clã, né, da Ku Klux Klan, no final do filme sugaria o dinheiro dos irmãos gêmeos, né, pegando o dinheiro que eles compraram do local deles, mas que posteriormente o local ficaria vazio e eles poderiam tomar novamente para eles, ou seja, eles sugaram o dinheiro dos negros, eles foram até lá como vampiros para sugar a própria cultura dos negros e conseguem, até porque eles conseguem matar todos os negros que estavam dentro daquela sala, daquele salão de blues, mostrando pra gente que isso acontece até os tempos atuais, isso sempre aconteceu e que como que o blues conseguiu viver com o próprio Sammy. Já que o Sammy sobreviveu, o Sammy levou o blues até Chicago e mostrou que o blues vem de uma origem negra e não tem como isso ser sugado, independente. E é justamente assim que termina o filme, mostrando pra gente que os vampiros nunca morreriam. Os vampiros, no caso, essa supremacia branca nunca vai ser derrotada, porque até os tempos atuais isso existe. E no final do filme, lá em 1992, com o Sammy já idoso, fazendo seus shows de blues lá, né, em Chicago, mesmo assim, ainda aparece lá, né, o personagem do Michael B. Jordan, da Rain Stanfield, né, a Mary. Eles aparecem vivos, mostrando que a supremacia branca ainda vive. Por mais que eles lutaram por tanto tempo, por mais que a população negra lutou desde aquela época, desde muito tempo atrás, contra essa supremacia branca, ela ainda volta a aparecer para cada um deles. E ela volta aparecendo para o próprio Sammy. Ué, por que não mataram o Sammy naquele local? Porque, como os próprios personagens ali falaram pro próprio Sammy, né? Cara, você já tá perto de ir, entende? Toca mais uma vez um blues pra gente, mostrando que cara, eles tentam até o último segundo sugar isso, sabe? E outra forma que o filme também representa essa questão do blues é muito bem feita. Toda a trilha sonora é linda, é impecável, sabe? A fotografia do filme é linda, é impecável, é maravilhosa, né? E como eles também retratam o blues como algo demoníaco. O próprio pai do Sammy, que é um pastor, não deixa o Sammy ser um cantor de blues, porque lida o blues como algo que vem de alguma coisa maligna. E é justamente no momento em que eles começam a tocar o blues que esses demônios brancos
chegam a aparecer para os negros, né? É uma representação muito boa de como a supremacia branca sempre acabou com a própria cultura dos negros, sabe? Isso o filme retrata muito bem, sabe? O sentimento que os atores trazem para os papéis é incrível. Foi isso que eu justamente falei no começo do filme, porque eu acho que os atores entraram de verdade no papel. Eles pensaram nos seus ancestrais, eles pensaram em tudo que aconteceu com eles, sabe? Então é por isso que o filme ele é uma representatividade muito grande e ele representa cada detalhe muito bem feito. Pô, é um filme de histórico-racial que em nenhum momento, sabe? Só nos momentos onde mostra de fato a Ku Klux Klan, que mostra de fato pra gente que é um filme que lida com o histórico racial, porque senão o filme só ficaria subentendido, lidando os vampiros como realmente vampiros, entende? Isso ficou muito bom, cara. Pô, eles não precisavam, eles não fizeram de fato um filme onde tá na nossa cara que eles estão mostrando o quanto a cultura negra foi sugada pelos próprios brancos, sabe? A vida inteira, a história inteira, sabe? O filme não precisou fazer isso, a gente entendeu isso durante o filme inteiro. E isso só prova mais uma vez o ponto que eu falei do roteiro perfeito, da direção incrível do Ryan Coogler, sabe? É genial. Esse filme pra mim é genial, sabe? Ele entra em cada camada que cara, você quando começa a entender o real significado do filme, você começa a perceber de fato o quanto esse filme é pesado e histórico, sabe? De verdade, é genial cada cena, sabe? E o melhor disso tudo é que o filme é bem feito, sabe? O filme é muito bem feito na trilha sonora, na fotografia, no roteiro, sabe? Só melhora ainda mais o filme, sabe? Pô, o final é perfeito, com o Smoke acabando morto, né? Por de fato um tiro vindo de um branco, que mesmo ele tentando acabar com aquela supremacia branca, ele ainda é morto por um branco, entende? Mostrando que, cara, apesar de lutarem pra caramba contra isso de alguma forma sempre vai vencer, porque foi assim a história inteira, sabe? Foi assim desde os primórdios do mundo, entende? Infelizmente. E como que isso, apesar de ser tentado mudar, apesar da gente querer que isso mude, de alguma forma, cara, isso acaba vencendo, sabe? Mesmo com o Smoke vencendo todos aqueles caras que eram da Ku Klux Klan no final do filme, mesmo ele matando um por um, ele acaba morrendo, sabe? Mesmo ele vencendo a luta, ele acaba morrendo. E o único que sobra pra contar a história é o próprio Sammy, que ainda consegue levar de fato o blues a Chicago, mostrando que o blues é de origem negra, que não tem como nenhum vampiro sugar isso, sabe? Não tem como, não tem como. Eles podem sugar qualquer pessoa, eles podem acabar com a festa da população negra, eles podem acabar com a felicidade dessa população negra, mas que mesmo assim o blues venceu, mostrando que de alguma forma, ainda no fim, vão vencer, entende? A população negra vai vencer. E vencem com o Sammy indo pra Chicago, com o Sammy, né, de fato, mostrando todo o blues pro mundo, sabe? De fato, venceram, sabe? É difícil a caminhada? Sempre vai ser, mas eles venceram e sempre vão vencer, entende? É isso que o filme quer trazer pra gente, é isso que o filme retrata muito bem, né? Então vai ter Pecadores 2, porque no final do filme apareceu também os vampiros vivos. Não, galera, não vai ter Pecadores 2. Aquilo ali não é pra ter uma continuação. Aquele final ali é pra mostrar pra gente que mesmo eles matando, mesmo eles derrotando, mesmo eles vencendo, acaba chegando pra eles novamente, e isso sempre vai acontecer, como o próprio filme retrata, como os vampiros, né? Os vampiros são algo diferente, os vampiros nunca morrem, os vampiros sempre vão vencer não, né? Sempre vão voltar, e isso é o que o filme retrata pra gente, e isso é o que a gente consegue perceber nos tempos atuais, e que infelizmente a gente luta pra que isso acabe, né, cara? Mas que sempre volta de alguma forma, né, cara? E isso é triste demais, né? Comenta o que vocês acharam do filme, se vocês conseguiram entender de fato o real significado tanto dos vampiros quanto do próprio filme. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.